uma carta escrita que é uma epístola, que é uma carta enviada, como um apóstolo, um enviado com uma mensagem. Uma epístola era uma carta enviada do apóstolo, o enviado que enviava uma mensagem, era uma carta. E você sabe que uma carta tem uma mensagem. Então, primeiro, uma carta tem que ser escrita. Segundo, uma carta tem que ser enviada. E terceiro, essa carta tem que ser lida, porque ela contém uma mensagem. Ela precisa ser lida. O que Paulo está dizendo para essa igreja é, primeiro, Deus escreveu a história dele em vocês. As pessoas não virão à igreja para ler a Bíblia. A natureza humana lá fora não gosta das coisas sagradas. Não vão chegar assim e dizer, hoje eu estou com fome de Bíblia, o cara lá fora, estou com fome de Bíblia, eu quero ler. Não vai ler a Bíblia, ele não vai pegar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para ler, raras exceções, mas a maioria não vai. Deus, sabendo que eles não virão aqui para ouvir a palavra, então Deus diz, eu vou escrever um quinto evangelho, que vai ser uma carta ambulante entre eles. Eu vou escrever a minha história de amor em você, Edson, à medida em que você está andando pelas ruas, no açougue, na padaria, no mercado, no avião, à medida em que você vive na cidade, as pessoas estão me lendo em você. Você é uma carta escrita pelo Espírito de Deus e lida por todos os homens. Tem uma mensagem, porque esse negócio de não ter mensagem, uma carta que não tem mensagem, isso é uma loucura. Eu lembro de uma piada do cara que estava no manicômio lá, no hospital de doido, uma clínica de doido, e aí chegou uma carta para ele, e o amigo de quarto olhou ele abrindo o envelope e pegou o papel, a carta, mas estava em branco, não tinha nada escrito de nenhum dos lados. E aí o outro doido disse assim para ele, o que é isso? Ele disse, é uma carta do meu irmão. E aí o outro disse assim, mas não está escrito nada de nenhum dos dois lados. Ele disse, é que a gente não está se falando. Então, não existe um cristão que não tenha uma história de Deus escrita nele. Se não tem testemunho de Deus aí na sua vida, é porque você não está se falando. Não existe comunicação, porque todo aquele que é de Jesus se torna uma carta enviada ao mundo, para que o mundo possa ler a história do amor de Deus na sua vida. E olha o que é que diz aqui, lida por todos os homens, não é ouvida por todos os homens, mas é lida por todos os homens, ou seja, o que Paulo está tratando aqui é de um testemunho dado sem palavras, é de um testemunho dado com a vida, não é aquilo que você prega. Eu lembro de Robert Schuller, no seu livro, ele diz o seguinte, olha, aquilo que você vive, fala tão alto aos meus ouvidos, que eu não consigo ouvir aquilo que você fala. Ou seja, a sua forma de viver fala mais alto do que aquilo que você fala. Não adianta só falar do Evangelho, tem que viver o Evangelho. Dizem que foi John Wesley que disse essa frase, mas de um livro muito antigo, que eu li de Francisco de Assis, parece que é dele a autoria dessa frase. E ele diz assim, pregue o Evangelho o tempo todo, e quando for necessário, use as palavras. Ou seja, a pregação do Evangelho não é só com aquilo que eu falo. Os irmãos estão aqui que já me acompanharam ao Nepal. Nós já estivemos no Nepal várias vezes naquelas montanhas, e quando nós chegamos lá, tinha 18 cristãos nessa montanha, que nem o governo tinha chegado lá. A primeira vez que nós fomos lá foi eu, o Hudson, a missionária Cleusa e a doutora Tati. Chegamos lá, tinha 18 pessoas, no meio de 5.000 hindus e budistas.
As outras vezes que nós subimos lá, nós levamos médicos, levamos os palhaços, levamos os irmãos enfermeiros que ajudavam a cuidar. Que eu me lembre, eu preguei o evangelho 4 vezes na aldeia de Marbu. Só 4 vezes eu preguei o evangelho, e lembro que se eu preguei mais do que meia hora, foi muito, porque eu tinha que falar em português, que era traduzido para o inglês, que era traduzido lá para a língua deles. Então eu falava rápido para não cansá-los. Não preguei muitas vezes. E a primeira vez 18 cristãos, a segunda vez 98 cristãos, a terceira vez vimos um prédio na aldeia sendo construído, porque o terremoto destruiu tudo, e eu vi um prédio, e eu cheguei e falei: pastor, o governo chegou aqui? E ele disse: não, por quê? Eu falei: eu vi um prédio sendo construído lá, 2 andares, bonito. Ele falou: não, é a igreja, nós já somos mais de 300 membros aqui. Então, é a sua vida. A gente entra nesses lugares e você quase não vai nos ver, em primeiro lugar, pregando o evangelho. Você vai nos ver vivendo o evangelho. A gente vive o amor, a gente abre postos, a gente abre escolas, a gente abre postos médicos, a gente ama as pessoas, e aí então elas começam a ficar curiosas e dizer: por que é que vocês fazem isso por nós? Vocês cruzam oceanos, vocês pegam 400 quilômetros de deserto, vocês chegam em um lugar desse, por que é que vocês fazem isso por nós, pelas nossas crianças? E aí a gente vai dizer: é porque nós conhecemos Jesus. E quem conhece Jesus ama o próximo. Quem conhece Jesus quer fazer o bem, quer levar a luz. Quem conhece Jesus tem uma mensagem para levar. E aí eles querem entregar as suas vidas para Jesus. Olha o deserto do Sahel, em uma nação muçulmana. Manolo já esteve lá com a gente também. Nós já batizamos mais de 3.000 ex-muçulmanos. São de 2012 para cá 19 igrejas abertas no deserto do Sahel. Porque nós somos uma carta enviada com uma mensagem, e as pessoas estão lendo a nossa vida. Os amigos de escola, os amigos de trabalho, os vizinhos, o dono do açougue, o dono da padaria, seu professor, as pessoas estão lendo. Quando você dirige, quando você assina um documento, quando você declara o imposto de renda, tudo isso são formas de a gente ser o 5º evangelho, o evangelho encarnado. É Deus em nós, e as pessoas estão lendo a mensagem do amor de Deus em nós. Eu tenho uma amiga que se converteu, quando a gente era menino, garoto assim, 16, 17 anos, a gente teve assim uma paquera e tal, e aí eu lembro que ela matou um taxista em um assalto. Acabou dando tiro de misericórdia, e eu lembro da polícia chegando e a tomou, e queriam matá-la, e ela foi para a prisão, foi para a FEBEM. Da FEBEM ela completou 18 anos, de 18 anos ela foi para Franco da Rocha, ficou até acho que 21 anos na prisão. Nisso eu me converti, e um dia eu entrei no ônibus de São Paulo indo para Tatuí, e vi que uma senhora, uma jovem, o corpo dela todo era perfurado, não tinha mais aonde aplicar a cocaína no braço, era todo roxo, as veias todas tomadas, até veias do pescoço, enfim, é uma coisa muito feia, com uma criança no colo. E essa criança não era piolho que essa criança tinha na cabeça, essa criança tinha pulga enorme na cabeça dela, de forma que eu estava no banco de trás, eu olhei e eu disse: meu Deus, o que essa mãe, de onde que essa mãe está saindo desse jeito? Aí eu sentei do lado, porque eu queria chamar a atenção dessa moça para eu poder falar de Jesus para ela, e quando eu olhei, eu vi que era a Ruth. Eu disse: meu Deus, eu conheço essa moça. E eu disse: oi, Ruth. E ela olhou assim para mim e disse: você me conhece de onde? E eu disse: eu sou o Edson. Ela disse: Edson? E aí eu contei meu apelido para ela. Ela disse: você?
Eu disse, ela disse, você está limpo, você está diferente. E eu falei para ela, é porque Jesus entrou na minha vida, eu conheci Jesus. Você pode pegar seu filho no colo? Ela pegou a criança no colo, eu sentei do lado e comecei a dar meu testemunho para ela. E ela começou a chorar. E ela abriu a bolsa com um pacote enorme de maconha, e ela disse, eu estou levando, porque eu preciso disso, eu estou levando para lá, eu não sei viver de outra forma. Eu preciso de dinheiro, eu sou viciada, e naquela noite eu iria pregar na igreja Brasil para Cristo, lá em Tatuí. E eu disse para ela, olha, vai hoje à noite lá na igreja, hoje eu vou dar meu testemunho lá. Mas eu pensei que ela não ia, e de repente eu estou lá no púlpito da igreja, e eu vejo entrando pela porta da igreja, ela, a sua mãe, a sua irmã, um cunhado, a criança, todos banhados, arrumadinho, um policial que queria me matar, não gostava de mim de jeito nenhum, também entrou lá. Aí eu falei, meu Deus, justo ele, como é que eu vou fazer? Eu era novo convertido ainda, mas aí eu testemunhei e falei de Jesus. Na hora que eu fiz o apelo, veio Ruth, veio a mãe, veio as irmãs, veio o policial, todos vieram à frente aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. E a Ruth hoje é líder de uma casa de recuperação, casada com um pastor assembleano, libertando pessoas. E ela fala para todo mundo, ela disse, eu vi Jesus na vida dele dentro daquele ônibus. Não era nem o que ele estava falando, eu conhecia, eu sabia quem ele era, e agora ele estava ali, era Jesus na vida dele. As pessoas estão vendo Jesus na sua vida e lendo o Evangelho na sua vida. Terceiro, versículo 12, nós não somos como, 12 e 13, como Moisés, que punha o véu sobre